Partimos já para a análise neste jornal com o Francisco Gonçalves, também o professor Eduardo Batista Correia. Boa tarde a ambos e obrigado pela vossa presença. Vamos começar por este ataque contra Moscovo. Moscovo diz ter abatido mais de 500 drones. O que é que isto, exatamente, o que é que isto nos revela sobre as capacidades ucranianas e também, naturalmente, as capacidades russas? Bom, boa tarde a ambos. O que revela é que a Ucrânia conseguiu aumentar ou desenvolver uma indústria de drones em muito pouco tempo, drones militares em muito pouco tempo, com uma capacidade de penetração no território russo enorme. Quando a guerra começou, não havia drones com esta capacidade de atingir a tão larga distância. Significa que Moscou não está seguro e significa uma coisa muito mais importante, que é fazer levar a guerra mais próximo das populações que contam para o poder político russo. O poder político russo vive, sobretudo, no termos da opinião pública, do seu ocidente do eixo entre São Petersburgo e Moscou. Historicamente sempre foi assim. Portanto, levar uma guerra para próximo dessas pessoas significa trazer outro tipo de instabilidade. Se nós olharmos mesmo para o recrutamento na Rússia, o recrutamento não é feito tanto nestas regiões, o recrutamento é feito nas regiões mais distantes, mais periféricas, mais frias, mais pobres. Daí também os incrementos nos ordenados que Putin foi dando ao longo do tempo, tentando motivar as populações mais pobres a alistarem-se na guerra. Mas isto traz a guerra mais próximo, e nesta intensidade, mais próximo das populações que contam para Putin. Nomeadamente as populações que vivem na capital. O que é certo é que a Ucrânia está... Porque essas contam. Exatamente. Politicamente. A Ucrânia está nitidamente a aumentar a sua capacidade e o que é certo é que hoje voltou a demonstrar que consegue ultrapassar a barreira russa e atingir a capital da Rússia. E tanto isso é importante quanto a desaparecimento do apoio americano. Ou seja, no fundo, a Ucrânia está a viver, se quisermos, o seu melhor tempo na reação que faz a esta invasão russa nos últimos 4 anos, perante a ausência do apoio daquele país que era o principal suporte militar. E, portanto, isto significa que são boas notícias para a Europa, são boas notícias para a Ucrânia. Como o Francisco Gonçalves acabou de referir, é evidente que a indústria de produção de drones da Ucrânia tem vindo, no fundo, a inovar de uma forma absolutamente extraordinária e a capacidade que tem de ameaçar a capital russa, no fundo, tem uma enorme implicação. Estamos a falar disso precisamente por ser a capital russa. Aliás, Vladimir Putin não fez as demonstrações habituais de poder militar durante o dia da vitória. Veio apelar nesse mesmo dia à paz e à conversa com Zelensky pela primeira vez durante estes 4 anos e 2 meses. Relembrando que Zelensky o fez várias vezes e Vladimir Putin nunca respondeu a esse apelo. Foi a primeira vez que Putin tratou Zelensky como um igual, na realidade. Primeira vez que mencionou o nome dele publicamente e se disponibilizou para falar com Zelensky. Isto significa, evidentemente, que a fragilidade do ataque russo está a fazer-se sentir na opinião pública russa, está a fazer-se sentir nas forças militares russas. Relembrar que 8.000 tanques perdidos, mais de 20.000 veículos blindados perdidos e, portanto, a Rússia enfrenta não só um desafio económico, mas um desafio militar. Não foi capaz de levar avante aquilo que se propunha nos primeiros dias de operação militar especial. E, de facto, é uma guerra, não é uma operação militar especial. É uma guerra que dura há muitos meses, há 4 anos e alguns meses. E, portanto, no fundo, Rodrigo, o que vemos é uma capacidade notável por parte da Ucrânia de resistir a esta potência militar que é a Rússia. Portanto, são boas notícias para a Ucrânia, são boas notícias para a Europa, acima de tudo. Há uma contestação cada vez maior na Rússia, ainda silenciosa, mas junto dos proxies de Putin. E, portanto, há um volte-face. Se isto nos levará à paz, não sabemos ainda. Mas a propósito disso, importa também interpretar, ou tentar interpretar as palavras de Zelensky feitas no X. A propósito deste ataque, Zelensky escreveu: estamos a dizer claramente aos russos, o vosso Estado deve pôr fim à guerra. Que interpretação é que fazemos destas palavras de Zelensky? O vosso Presidente não nos consegue proteger. É isto que ele está a querer dizer. Na verdade, este ataque diz isso aos russos, mais uma vez, dizendo de forma crua, aos russos que contam. São os russos dos centros de poder político e económico. É isso que ele quer dizer. Mas é importante dizermos uma coisa sobre este conflito militar. A Rússia, se quiser, acaba com a guerra hoje. É um preço muito caro a pagar. É destruir a Ucrânia. Tal como os Estados Unidos podem acabar com o Irão de um momento para o outro. É preciso utilizar meios que não querem utilizar.
O que é que estes conflitos... referir a armas de destruição Armas, maciça. evidente, Okay. evidente. Aliás, no caso norte-americano nem sequer é preciso. Basta levantar os B-52, bombardear em carpete e destruir completamente o Irão para muitos anos. Só que isso traz uma imagem, ou dá uma imagem do poder e do regime desses países que eles não podem pagar. O poder, esse tipo de meios que seriam necessários para acabar com estes conflitos são meios não utilizáveis. Não utilizáveis, porque há um amanhã. E amanhã as pessoas terão que olhar para aqueles países e terão que olhar para eles como fazendo parte da história e não sendo monstros. É porque seria óbvio que iria haver uma retaliação, não é? Eu não sei o fim se não conseguimos imaginar. Se a Rússia destruir a Ucrânia completamente, o que é que se vai fazer? A Ucrânia não está debaixo de nenhum chapéu de proteção nuclear, atenção. Daí mesmo, importante salientar a coragem dos ucranianos neste conflito. Os ucranianos estão a lutar uma guerra convencional assimétrica com uma potência muito mais poderosa do que eles. Isto que eles fazem é notável. Aquilo que o Eduardo disse há pouco, deles terem desenvolvido esta indústria com pouco apoio norte-americano, os drones ucranianos têm componentes chineses, comprados muitos deles em mercado negro ou em mercados paralelos, para poderem aceder aos drones, aos componentes, particularmente aos chips. Porque na Europa e nos Estados Unidos não há chips. Mesmo os norte-americanos também precisam daquele tipo de componentes. Portanto, o que foi feito é absolutamente notável. Mas a mensagem é esta. O vosso presidente não vos vai conseguir proteger. É a altura de nós conseguirmos falar sobre a paz. Só que a paz para a Ucrânia não será a paz da Rússia. Concorda com esta interpretação? É isso que Zelensky quer dizer com esta mensagem? É que o vosso presidente, Putin, não vos consegue proteger? É, com um objetivo muito claro, no fundo, criar pressão na opinião pública russa para que o poder político, para que Vladimir Putin, no fundo, sinta insegurança na manutenção deste conflito. Basicamente é isso. E, no fundo, quando os russos começam a sentir que a sua capital está a ser atacada, que começam a sair à rua em insegurança, ou seja, começam a saborear a mesma sensação que os ucranianos têm saboreado ao longo dos últimos 4 anos. No fundo, o que Zelensky quer é criar uma pressão de tal forma pânico na opinião pública russa, que no fundo ponha Vladimir Putin e as suas medidas relativamente à Ucrânia em causa. Apenas isso. Parece-me bastante inteligente. A propósito também do que o Francisco Gonçalves estava a dizer, importa olhar agora, nestes últimos minutos que temos, para a visita que Putin vai fazer esta semana à China, supostamente para fortalecer a parceria. Estou a citar. Como é que interpreta esta visita uma semana depois da visita de Trump? Bom, para já é uma demonstração de que a Rússia quer estar mais próxima da China do que os Estados Unidos. Fundo, atenção que o anúncio desta visita dá-se um dia depois. Aliás, ainda Donald Trump estava a voar para os Estados Unidos, já estava a ser anunciada esta visita de Vladimir Putin a Pequim. É, no fundo, a tentativa de reforçar este eixo Teherão-Moscovo-Pequim. No fundo, nós estamos num mundo onde a China aparece como um candidato à maior potência mundial económica, tecnológica e, porventura, militar nos próximos anos. E, portanto, a parceria com a Rússia é muito importante para os russos e muito importante para esse eixo que, de algum modo, quer não permitir que os Estados Unidos continuem a controlar, por exemplo, o Golfo Pérsico. Neste momento, o tema mais quente nas relações internacionais, para além da Ucrânia, que é um tema mais europeu, é, evidentemente, o bloqueio ao Estreito de Hormuz. Esse bloqueio é da responsabilidade americana e iraniana. Os chineses estão interessados no desbloqueio, mas não estão interessados em que esse desbloqueio, no fundo, beneficie os americanos. Portanto, estão interessados em continuar a proteger o Irão. Por outro lado, Moscovo está interessado na manutenção, é benéfica, é o único país que ganha com isso. Porquê? Porque tem estado a vender mais petróleo, tem estado a vender petróleo a mais alto preço e, portanto, no fundo, encontrou aqui uma forma de reforçar as suas relações comerciais com a China e, portanto, no fundo, é uma visita que pretende dizer ao mundo: não, a China não está com os Estados Unidos, apesar de falar com Donald Trump, apesar do tema de Taiwan e do Estreito serem importantes, mais importante aquela relação que, no fundo, tem sido sublinhada várias vezes, tanto por Vladimir Putin como Xi Jinping, Rússia-China. Francisco, num minuto, como é que podemos interpretar esta visita e qual é a importância dela? Vamos começar pelo pano de fundo. A Rússia, a China, o Irão e falta um país, a Coreia do Norte, são os principais interessados em alterar a ordem internacional que nós conhecemos até há pouco tempo. A maior potência que está aqui é a China. A China será a líder do século XXI, a não ser que haja uma hecatombe.
O que é que aconteceu na última semana, se nós estivermos atentos? O presidente norte-americano foi até à China, fez uma viagem de propaganda muito interessante e saiu de lá com uma mão cheia de nada. Levou muitos empresários, os empresários contam muito pouco para o poder político chinês. O poder político chinês acha os empresários e as empresas instrumentais. O que conta é o poder político. O poder político busca a virtude, os empresários buscam o lucro é necessário para a vida da comunidade, nada mais do que isso. Trump ia todo lampeiro, desculpem usar o termo, com os empresários contaram muito pouco. O que conta verdadeiramente para a China foi dizer aos Estados Unidos: não tocas em Taiwan, nós não queremos falar de direitos humanos, nós não queremos falar de modelos de desenvolvimento porque nós temos o nosso. Portanto, Trump saiu de lá sem nada. Até a própria linguagem corporal de Trump indiciava um comportamento absolutamente distinto em relação às reuniões com a Europa. Para terminar, muito brevemente, a Rússia é instrumental para a China. A China é uma potência revisionista, as outras também, mas todas as outras são potências menores e instrumentais para aquilo que a China quer fazer, que é alterar a ordem do sistema internacional. Muito bem, obrigado a ambos pela vossa presença. O resto do mundo domingo. Boa tarde, obrigado.